Amado Mestre Jesus, Senhor de infinita bondade e justiça, te agradecemos por mais este momento de estudo, de aprendizado, de tua doutrina espírita, Senhor. Que nesse momento nossos lares possam encher-se de luz, abrilhantar pelo conhecimento do Espiritismo, que nossas famílias possam ser bem amparadas e protegidas. Que todos aqueles, Senhor, que estejam passando por provações, possam encontrar em Ti a força necessária para seguir adiante, certos de que Deus, o nosso Pai maior, está nos amparando sempre. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Assim seja. Vamos, queridos irmãos, então vamos ao estudo hoje do Livro dos Espíritos, da parte segunda, do mundo dos Espíritos, né, do capítulo 6, que vai falar aqui da vida espírita, e hoje a questão 223 vai falar sobre os espíritos errantes. Então, estou compartilhando a tela aqui. Está todo mundo vendo a minha telinha, né? E agora vamos à pergunta e à resposta. Quem quer ler a primeira pergunta e a resposta? Ninguém? A alma, tá ouvindo? Tá ouvindo, pode ir lá. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes, reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalo mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira na matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Tá ótimo. Bom, a gente vai ler nessa questão, né, uma coisa, até mesmo uma dúvida muito grande entre os espíritas, os estudantes espíritas, sobre o tempo que demora de uma encarnação para outra. Uma pessoa que morre, né? Até então, as pessoas achavam que tudo terminava, ou então que o espírito ficaria aguardando o juízo final, ou então que a pessoa seria julgada ou ia para o inferno ou para o céu. E essa questão, na filosofia espírita, é uma questão muito importante que, depois de nós termos estudado sobre a reencarnação, ela vem falar sobre esse momento que existe entre a desencarnação e a próxima encarnação. E a resposta ela é muito interessante, que ela fala o seguinte: olha, algumas vezes é imediato. Às vezes a reencarnação ela acontece de forma imediata. Porém, de ordinário, não, ou seja, o que é mais comum, há os intervalos mais longos entre uma encarnação e outra. Né? E ele fala isso justamente a título de comparação com os mundos superiores, onde nos mundos superiores esse intervalo é bem menor. Por quê? Porque lá nesses mundos superiores, os espíritos que estão na condição de encarnados, eles possuem em sua matéria base, ou seja, a matéria deles enquanto encarnados, ela é muito próxima da condição de desencarnado, da condição de espírito sem um corpo físico. E aí, para eles, a encarnação passa a não ser algo assim tão penoso quanto é para nós, que estamos nesse mundo de provas e expiações. Certo? Vocês querem falar alguma coisa, Paulo? Cara, eu imaginava, eu penso assim um pouco, acho que para você reencarnar, para um espírito reencarnar assim numa forma bem rápida, seria que ter um espírito já com uma consciência muito boa, né? Tipo,
É igual quando a gente está sempre ouvindo falar, né, que o Divaldo, quando ele desencarnar, ele vai ser o guardião da Joana que vai reencarnar. Fica pensando assim. O cara tem que estar numa condição muito elevada de espírito, né? Para ter essa condição de chegar lá, não ter que passar por nenhum processo, né? Que eu acho que o que mata mais os espíritos no desencarne, quando chega na condição de espírito desencarnado, é a culpabilidade deles, que se culpa e acaba se martirizando, né? Então, agora um espírito na consciência desses irmãos aí missionários que estão aqui, no desencarne deles, eles provavelmente devem dar continuidade à missão deles, né? Sim, sim. Existem situações também em que um espírito, quando ele tem que reencarnar de uma forma imediata, geralmente acontece quando um cachorrinho aí. É a minha cachorra. Vai participar do estudo, a cachorrinha. Mas voltando lá à questão, às vezes está programado numa encarnação de um indivíduo ele cumprir determinadas exigências e aí acontece uma intercorrência, um acidente, algo que ele próprio provocou, e aí às vezes por uma intercessão de algum espírito ou de alguma pessoa, até mesmo de Deus, acontece desse espírito ter que reencarnar imediatamente para concluir aquela missão, né? E não é uma regra, como a questão fala, mas é um fato que pode acontecer, certo? Também, Alessandro, muito está se falando agora dessa transição, né, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que muitas pessoas vão reencarnar agora e, assim, bem rápido. Não sei se tem muito a ver, mas eu tenho lido muito isso. Uhum. É porque, assim, alguns estão tendo a última chance de encarnar na Terra, porque, vamos imaginar, nós estamos no meio de uma família espiritual. E quando Jesus fala lá que haverá a separação do joio e do trigo, e também é nessa questão, porque aqueles espíritos que não conseguirão mais acompanhar o ambiente espiritual, né, como é que eu posso dizer, o ambiente espiritual do planeta, eles terão e deverão seguir por um outro plano, um outro planeta que esteja mais adequado às condições dele. E aí o que acontece? A gente acaba percebendo que muitos familiares acabam tendo que se separar, entre aspas, daqueles seus, né, que são mais atrasados. Então, vamos imaginar que na nossa família, quem vocês acham que vai ficar e quem vocês acham que vai ter que ir para um outro lugar, meio que fazer uma recuperação, né? Ou se somos nós que vamos fazer essa recuperação em um outro lugar, também é possível. Então, essa questão de você reencarnar e agora com maior velocidade, às vezes a misericórdia divina proporcionando a esses indivíduos, a nós todos, condições de ter mais uma chance para, né, seguir o seu processo evolutivo ainda no planeta Terra. Sérgio? Todo mundo botou no mudo aí? Não, o meu não está mudo, não. Ah, então tá bom. Tinha botado, mas tirei por causa da cachorrinha que estava lá. Tá certo. Olá. Boa noite aí a todo o pessoal que está chegando agora. Isete, eu acho que eu vi o Everaldo por aí. Eu botei o Everaldo no mudo porque ele estava mexendo no fone dele, e estava fazendo uma barulheira danada. Ele, o microfone não dá certo. Mas só ele pode tirar o mudo. Se Everaldo, quando você quiser falar, você tira o mudo aí, porque eu dei um gancho no senhor. Tá no mudo, Everaldo, tá no mudo. Vamos lá. Agora eu tô vendo a Nayara, a Risete. Vamos para a próxima questão.
Aí nós temos a questão, né, chave do nosso estudo de hoje, né, que é a questão 224, que é a alma no intervalo das reencarnações. Resposta: espírito errante que aspira a novo destino, fica esperando. Então, essa palavra, a palavra errante, ela não é uma palavra que, para nós, no português, lembra que é o espírito que está o quê? Errado. Né? O espírito que está errando o tempo todo. Eu já ia falar, é nós. Também é, né? Mas tudo bem. Mas não é esse o sentido da palavra quando a gente fala espíritos errantes. Como a questão fala... É nós depois dessa vida aqui. Não é como a questão fala aqui, a tradução, o termo errante no francês, ele está muito mais vinculado àqueles que ficam esperando, aguardando. Tanto é que no complemento da questão, existe lá que aspira um novo destino, fica esperando. Então, o espírito errante, ele não é aquele espírito que está errando o tempo todo, apesar de a maioria de nós estarmos nessa condição. Mas aí é encarnado e desencarnado. Quando a gente fala espírito errante, significa que são os espíritos desencarnados que estão em processo de espera de uma próxima encarnação. Ora, quem são aqueles espíritos que estão esperando ou aguardando o momento para a próxima encarnação? São todos aqueles que não atingiram a perfeição. São todos aqueles que não possuem mais a necessidade da reencarnação. Então, tem bastante espírito errante aí. E a questão da condição de espírito errante, ela não está vinculada à condição evolutiva do espírito. Então, assim, no espírito muito inferior, ele é errante, quanto o espírito superior, né, bastante evoluído, ele é errante, porque ele ainda não é perfeito. Somente os espíritos que são puros, esses sim, não são mais errantes, porque eles não possuem mais a necessidade da reencarnação. Certo, gente? Certo. Tá bom. Ninguém quer falar? Antigamente a minha mãe falava uma expressão. Achei que o tela da Risete estava congelada, porque ela estava quieta. Antigamente minha mãe falava uma expressão que era judeu errante. Sabe o que é um judeu errante? Era um cara andarilho. Então, quando eu vejo essa expressão no espiritismo, eu lembro isso, a gente desencarna e fica fazendo alguma coisa em algum lugar, não é andando na questão da palavra ao pé da letra, né? Mas você fica aguardando alguma coisa. Está encaminhada, né? Evolutiva, né? Caminhada evolutiva, certo? É isso mesmo. Isso aí. Beleza. Vamos para o próximo? Uhum. Então, a letra A, ela fala o seguinte: quanto podem durar esses intervalos? Resposta: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há limite máximo estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Uma questão também bastante elucidativa. Se nós pararmos para pensar, existe aquela concepção da eternidade para muitos espíritos, até mesmo aqueles que há muitos e muitos séculos não reencarnaram. E aí, nessa questão, a gente compreende, né, razões. Existem
tanto espíritos na condição superiores, tanto espíritos em condições inferiores, que acabam não tendo, né, uma reencarnação tão assídua, né, um processo de reencarnação tão assídua quanto os demais, porque ou, no caso de espíritos superiores, possuem responsabilidades enormes, às vezes governando colônias espirituais, sendo responsável por uma gama de espíritos, sendo anjos guardiões de grupos familiares, e essa missão acaba impedindo de ter que assumir uma função própria na sua própria encarnação. E aí, quando é um espírito dessa nível espiritual, dessa estirpe, quando ele reencarna com uma grandiosa missão, né? A gente vai colocar aí Francisco de Assis, o próprio Chico Xavier, o próprio Allan Kardec, espíritos que reencarnam com missões assim bem importantes. Mas também o contrário acontece, que são espíritos que muito atrasados e tão apegados, às vezes ditadores, né, de grupos de espíritos que se acham, né, acima do bem e do mal, esses também acabam, às vezes, prolongando demasiadamente a sua condição de reencarnação. Por isso, acabou acontecendo aquele mito do demônio, né, do diabo, do Lúcifer, que eram aqueles que, contrários a Deus, reinavam no inferno e eram todos poderosos. Mas a gente vê pela própria literatura espírita que esses reinados acabam acabando, eles acabam reencarnando, né? Inevitavelmente. E como falou bem no princípio lá mesmo, né? Tem aqueles também que de imediato reencarnam, né? Não é muito comum uma coisa dessa, mas acontece, né? Sim, sim. Essa foi a primeira, logo de cara, no assunto que a gente tratou, foi exatamente esse. Acontece, é possível, como na primeira questão que a gente mudou. Apesar de ser possível e de acontecer, não é o comum. Né? O que é o mais normal aguardar um intervalo, né? Esperar um período, até mesmo porque, como no nosso planeta é um planeta de provas e expiações, a encarnação é uma encarnação muito mais penosa para os espíritos, em comparação a mundos mais evoluídos, onde a encarnação é algo muito mais sutil, o aprendizado é muito mais feliz e alegre do que na condição de que nós estamos aqui. É que dependendo de como foi o desencarne da pessoa, ela não dá tempo, né, de tipo, limpar aqueles pensamentos, aquelas ideias e tal, então tem que ter um tempinho para poder se resguardar de todas essas ideias. Parece até, digamos assim, um casamento que não deu muito certo. Aí a pessoa entra em outro casamento, ela vai entrar ainda com resquício daquele outro casamento, pensando, não vai dar certo igual o outro. Então é sempre bom que se dê tempo ao tempo, né, para que as feridas cicatrizem um pouco. É verdade. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Vamos seguir então com a nossa questão. A letra B. Lê pra gente aí, Nayara. Eu vou ler aqui do meu livro, porque eu não estou enxergando muito bem, não, tá? Nossa, a idade que vai chegar. Um pouquinho, mas é a mesma. Essa decisão está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio, pois espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns ela é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem que seja prolongada para continuar estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. Como é que essa questão é rica, né?
Sabe o que me lembrou agora, o Alessandro? O André Luiz. A gente não tem notícia de reencarnação do André Luiz, né? Acho que ele ainda tem tanta coisa para nos passar do mundo espiritual que, pelo jeito, ele optou não reencarnar tão de imediato, né? Que o desencarne dele já foi há muito tempo, né? Às vezes já até reencarnou e a gente não sabe, né? Mas enquanto o Chico estava vivo, ele não tinha reencarnado, não. Enquanto o Chico, a gente sabe que o Emmanuel já reencarnou, que a Joana está programada já para reencarnar. O Bezerra também já pediu, né? O Bezerra é um coração bom, ele vai pedir todo dia, né? E quer no Brasil, e quer voltar no Brasil, é um sofredor mesmo. Explicar ele, ó, Bezerra, tem Covid agora, hein? Não, estamos precisando muito dele. É premiado, quem vem para cá está premiado. E o pessoal está ligando, não, hein? A questão é a seguinte, né? Não sei se vão deixar, porque assim, Bezerra, você vai, quem é que vai ficar aqui? Tomando conta da coisa. Então, assim, é exatamente o que a gente falou na questão anterior, né? Então, às vezes, a encarnação ela é prolongada porque a responsabilidade que aquele espírito possui ela é tão grande, tamanha, que, né, então fica complicado. Vocês imaginem só como é que foi a preparação para Jesus encarnar na Terra. Não dizem, né? A literatura espírita diz que ele não teve uma preparação de 1000 anos para encarnar. Não é pouco não, hein? Não é pouco não, hein? Esses 1000 anos, às vezes, não foi nem para que ele se prepare, não. Às vezes, para ele deixar as coisas organizadas. Carol, tô aqui na rua, cadê você? Carol. É bem complicado. Então, você não vai deixar a sua casa, né, no controle de qualquer um. Né? Ele precisa organizar as coisas para que depois, né, a coisa flua. Mas, realmente, é uma questão que ela é bem rica, porque ela traz aqui informações que são bastante interessantes. Primeiro, ela fala do livre-arbítrio, né, que a partir de um determinado momento, nós, enquanto espírito, temos a opção de encarnar ou não. Então, essa vontade de reencarnar, ela está intimamente ligada ao desejo do indivíduo querer evoluir. Então, a gente vai perceber que, às vezes, naquele primeiro momento, quando aquele indivíduo é um recém-desencarnado, ele quer mais descansar, às vezes se adaptar a essa nova realidade, né? Então, ele não sabe nem se pode voltar. Ele não tem nem essa informação ainda. E tem gente que até só quer descansar, quanto mais depois de morto. Agora que não quer fazer mais nada mesmo. Então, a ideia de ter que voltar, ter que passar pelo processo todo novamente para a espiritualidade é uma ideia muito complexa. Hoje, vocês imaginem só, hoje a gente, né, teme a morte, né? A questão da morte é algo assim, que realmente incomoda e é algo que desespera bastante gente. Mas a morte, para nós, os encarnados, ela é o fim do processo. A encarnação, para os desencarnados, ela é o início. Ou seja, você quando encarna, você encarna cheio de dúvidas, sabendo se vai ou não conseguir cumprir com aquilo que está prometido, se as expiações que você vai ter que passar, se vão ser realmente expiações que eu vou conseguir, de fato, lidar bem com elas. Então, assim, imagina o caminhão de dúvidas que nós temos, né, que nós tivemos e que provavelmente teremos em nossas próximas encarnações, para sabermos se nós temos condições ou não de dar prosseguimento ao nosso processo evolutivo. Mas você imagina só ter que reencarnar numa condição de cego, numa condição de paraplegia. Tem que ter muita coragem. Então, você precisa realmente se preparar por algum período para que você tenha condições de ter uma evolução adequada nessa encarnação.
Então, Eu vi semana passada um vídeo na internet, acho que foi até um rapaz espírita que postou, uma menina com uma deficiência. Nossa, que vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, que vídeo bonito aquele. Ela falando que ela agradecia a Deus por ela ser deficiente, ela tinha, acho que, paralisia cerebral, mas uma menina tão inteligente, cara, que aquela tá aproveitando demais a oportunidade que teve. Ela fala que ela não sabe o porquê que ela nasceu assim, mas Deus deve ter tido um motivo para deixar ela assim, e ela tem que fazer o que ela pode, que ela não se sente deficiente. Então, acho que são esses espíritos que pedem para vir e realmente aproveitam a oportunidade que tiveram, né? com certeza. Tem uma outra frase nessa questão que eu gostaria de destacar, que ela fala assim: a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, existem algumas comunicações, obras póstumas, do céu e inferno, que você percebe que um espírito, o Allan Kardec, ele repara que, às vezes, um espírito que estava numa condição, assim, tipo, não era um espírito tão inteligente, assim, tão sábio, assim, mas que quando esse espírito dá uma comunicação, depois da sua desencarnação, ele percebe que o teor dessa comunicação era bastante evoluído. E aí a espiritualidade vem em socorro dele dizendo o seguinte: existem o processo de evolução, de estudo, de aprendizagem no mundo espiritual, ele é infinitamente melhor do que o nosso. Então, o espírito ele aprende muito mais rápido. Então, um irmão nosso, que desencarna, nossa experiência aqui como pais e mães que desencarnaram. Quando nós desencarnarmos e formos reencontrarmos com esses nossos familiares, não exceto, obviamente, em casos em que esses familiares estejam em processo de expiação ainda no mundo espiritual, mas se ele foi acolhido numa colônia espiritual, se ele se dedica a um estudo, a um aprendizado no mundo espiritual, o conhecimento que esses nossos familiares terão da vida é uma coisa que vai nos impressionar. Né? Então, você imagina, Risete, a sua mãe falando de espiritismo melhor do que você. Né? Vou ficar indignada. Imagina meu pai, que você conheceu, falando de reencarnação. Nossa, a gente vai ficar de bobeira, né? Mas por quê? Porque, obviamente, aqueles espíritos que querem, eles conseguem evoluir bastante no mundo espiritual. Certo? Até mesmo porque é mais fácil, né? Que não tem os empecilhos tudo isso. Imagina tudo isso que a gente está passando, esse desespero todinho que a gente está passando agora, né? Ele não tem isso lá sem o corpo. Então é bem mais fácil você sem o corpo, né? Fazer algumas coisas, esse tipo de aprendizado. E você fica livre para aprender, né? São muitas coisas. O aprendizado, acho que é impensável, né? A gente não tem nem como comparar aqui. Mas essa questão, ela deixa esse registro aqui pra gente. Uhum. Certo? E aí, gente, só eu e Risete de novo? Deus do céu. Nem Paulo, nem Everaldo. Vou parar de assistir esse estudo, tá? Hein? Vai tomar banho? Bom, vamos lá para a próxima questão. Questão 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Resposta: não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então, aqui, chegamos a comentar sobre isso, que a reencarnação, no caso a erraticidade,
ela não é uma condição de inferioridade espiritual. O espírito que está nesse processo, como a Risete colocou lá, na caminhada evolutiva, ele é um espírito que ele pode ser um espírito de classes inferiores, né? Podem ser ignorantes, ou podem ser espíritos muito evoluídos. Então, a gente já se adiantou e falou bastante sobre essa questão aqui. Certo? Alguém quer comentar, deixar alguma coisa aí que passou desapercebido? Negativo? Everaldo? Não? Tá no mudo, Everaldo. Ele está no mudo ainda. Tá no mudo, Everaldo. Aperta o microfonezinho aí. Ele ainda não percebeu que está no mudo. E agora? Agora sim. Agora sim. Estávamos sentindo falta. Melhor ficar mudo do que às vezes falar coisa que não é bom falar, né? Eu, olha lá. Sem lembrar, né? Só chamar atenção. Essa questão, por exemplo, está falando da caminhada evolutiva, aqui os espíritos errantes, mas eles estão em todos os graus de grandeza, né? E até os espíritos de luz, de maior luminosidade, ou seja, de maior grandeza, eles também estão em evolução, porque o final, né, a expectativa é de estar próximo ao Criador, né, e estar sempre em processo de aprendizado. Né, e essa erraticidade é tanto para os que estão precisando de aprender, né, o básico, né, o primeiro grau, né, como o segundo grau, como os superiores, como os doutores, como os pós-graduados, enfim. Doutorado. Nesse processo de estudo, não é isso? É isso aí, porque até mesmo que a aprendizagem ela não cessa nunca, né? Sim. Ela não cessa nunca. Então, cada vida, cada momento, cada minuto é um aprendizado. E quanto mais o espírito é evoluído, mais ele aprende, né? Ainda tem isso. E aí eu acho que valia a pena até a gente não cair, eu não quero discutir a questão, mas, por exemplo, esses espíritos evoluídos que foram citados aí, que pedem, né, que estão pedindo para voltar, para reencarnar, provavelmente eles têm atividades ou estão fazendo alguma coisa, né, de útil em outra esfera, em outros níveis. Né? Nós não temos só o planeta Terra, né? Não temos só esse espaço aqui de provas e expiações para existindo, né? Existem vários níveis. Então, provavelmente, pela própria evolução espiritual, desses que já deixaram aqui as informações, os estudos para nós, eles devem estar num outro nível de entendimento, criando novas escolas, criando novos estudos, amparando o necessitado, ou pior, né? Eu não sei qual é o desígnio que os espíritos mais evoluídos vão dar, mas entendo que nesse processo evolutivo tudo evolui, e o espírito vai ficar preso também. Vou lá para a Terra, lá, porque está todo mundo lá precisando de mim. Não, eu penso eu particularmente penso isso, o espírito não está assim, né? Ele vai seguir o processo de evolução, não é isso? Ele segue. Existem casos também, relatos também, que o próprio espírito de Maria de Nazaré, ele já não era um espírito que ele necessitava encarnar na Terra. Inclusive, ele encarnava em outros planetas, em outros planos. Mas ele foi convidado a reencarnar na Terra a título de missão de ser a mãe de Jesus. Né? Então, é um espírito que, como você falou, já estava lá, né, numa condição muito superior, reencarnou, aceitou a missão de vir aqui, ser a mãe de Jesus, e certamente abriu um trabalho aqui na Terra. A gente sabe que hoje ela é muito presente, né, para os espíritos suicidas, né, e muitos espíritos, e por ser hoje um espírito conhecido, né, no planeta Terra, ela tem essa função aqui, mas, como o senhor colocou, já era um espírito que já estava lá na nossa frente, lá num grau muito adiantado mesmo, né? E certamente com outras responsabilidades lá nesse
sei lá onde que ela encarnava. Mas olha só, o detalhe é que às vezes o espírito ele é muito mais útil desencarnado, né? Digamos, Jesus. Imagina Jesus, o quanto ele comanda, quantos orbes ele comanda. Então ele veio à Terra, viveu os 33 anos aqui, ele teve que deixar alguém organizando aquela situação toda lá. Então esses 1000 anos, provavelmente, como você falou, não foi só para ele entrar no corpo físico. É para deixar uma equipe para coordenar, que 33 anos pode não parecer nada, mas 33 anos, imagina quanta coisa pode ocorrer em questão de desorganização se não tem um líder. Então, tem esses detalhes também, né? Mas é bom lembrar que esses anos que nós estamos falando aqui, para nós, de ano, de dia, é uma coisa, para o espírito é outra. Um século para o espírito não é nada. Tá. Ano é absolutamente nada. Então, assim, para o espírito desencarnado. Então, a gente não pode confundir muito essa coisa. Porque Jesus foi que para ele, esses 33 anos, provavelmente foi assim, espiritualmente falando, foi um pequenininho espaço de tempo. É muito tempo dado ao nosso grau de inferioridade, né? Que a gente entende isso. Mas o que eu estou falando é isso. Para nós aqui, 33 anos, é muita coisa em questão de desorganização. Em 33 anos, uma vida se acaba. Né? Você consegue desorganizar. Isso é muito relativo, não é isso, né? Não é que a gente tem. Uma empresa, digamos assim, você tem um presidente de uma empresa, ele fica doente, ele é internado. Se não tem pessoas capazes de coordenar aquela empresa, aquilo pode ir à bancarrota, de repente. Então, hipoteticamente falando assim, é claro que a gente não sabe organizar as ideias a nível de Jesus. Não tem como, mas hipoteticamente falando. O Brasil, o Evangelho, o Brasil aqui falando dessa questão do desenvolvimento nosso espiritual, a gente pode ter uma ideia de como se funciona, né? Dos espíritos que Jesus direcionou para cuidar, para zelar, para viver, para criar. Então, antes que não deu certo, né? Que não deu, muitos não deram certo, né? Para você ver. Então, e ele era o chefe da situação. Vou dar um exemplo aqui. O presidente ele tem mais empresa. Não é isso. Tem os diretores, tem os assessores, né? Tem os staff, tem uma série de coisas. E às vezes não sabem coordenar, como não souberam. Muitos deles que ele botou Deixa eu dar um exemplo. Não soube. Deixa eu dar um exemplo aqui de como essa questão ela pode ser bem entendida, né? Quando esse processo ele não é feito, né, de passagem de comando, alguma coisa, eu vou dar o exemplo de Jesus, né? Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo, o que aconteceu com o Flamengo? Né? Começou a perder, começou a ficar desorganizado, né? Então, a presença de um alguém. É isso aí que eu estou querendo falar. Alguém capaz. Que deu uma orientação é muito importante. Mas isso é bem possível quando, como também o senhor Revelato colocou, a coisa é feita aos poucos, com calma. Concordo. Né? Então, se a passagem de um técnico para o outro fosse algo programado e planejado, o time, né, o grupo, que somos nós, não sofreríamos tanto, não bateríamos cabeça de uma hora para outra. Então, é lógico que a espiritualidade sabe fazer isso muito bem. Nós é que erramos. Né? Nós é que... Nós nos antecipamos, nos precipitamos com as coisas. E como lá na questão a gente fala sobre livre-arbítrio, às vezes a escolha do momento da reencarnação fica a cargo nosso e às vezes se é um momento errado, a espiritualidade até deixa. Olha, você não pediu, você achou que estava preparado? Então, vai. Né? Então, porque é o exercício do livre-arbítrio, inclusive nas escolhas que nós fazemos de uma encarnação para outra, é importante para o amadurecimento do espírito. Então, se eu acho que nessa encarnação eu vou ser um Francisco de Assis, né, no mínimo. A espírita vai lá, vamos ver se você consegue, quem sabe, né? E aí chega na hora de colocar em prática, o indivíduo não consegue nem ser um Alessandro, aí ele vai achar que a vida é dura.
que a vida é penosa. Mas foi ele que pediu. Foi ele que pediu essa missão. Então, e aí, numa próxima encarnação, a gente já voltava, realmente, eu acho que eu não estava nessa condição mesmo. Não estava preparado. Mas tem um monte de gente que quer ser presidente de empresa, não quer? Mas quer a responsabilidade? Você quer o salário do presidente, mas tem também a responsabilidade dele, né? É isso aí. Bom, fala, Leandro. Não. Ih, desistiu de falar? Desistiu? Não era que eu falava. É o jogo de empurrar. Fala, Paulo. Vamos terminar com essa questão. A gente está fazendo quase 1 hora de estudo aqui. 1 hora a gente estuda. E aí, Paulo, algo a comentar? Não, tava só ouvindo, tá bom. Não tem nada, não. Tá ótimo. Bom, eu sei que a Raquel tá aí, né? Boa noite, seja bem-vinda, Raquel. Esse é o povo espião que fica aí tudo escondidinho. O Marquinhos também tá, não tá? Os espíritos ocultos. Apareceu ela lá. Bom, gente, vamos fazer então a nossa prece final. Gostaria de agradecer a todos, a participação de todos. Eu estava com saudade já dessas brigas entre Risete e Everaldo. Briga não, hein? Ele é meu irmãozinho do coração. Não é briga, é divergência de ideia. É divergência de ideia com um fleito na mão. É pra gente não desacostumar, né, Everaldo? Não, a gente deixa de ser rabugento. Capelino com terráqueo é complicado. O cara é capelete, o que eu posso fazer? Não tem como discutir com o capelete. Os capelinos agradecem. E os capeletes também. Bom, quem vai fazer a nossa prece final hoje? Nayara? Tá falando aí? A Mirella chegou aqui falando. Vamos lá. Hoje tem tempo, hoje eu posso garantir, Isis aí, que gosta de fazer a prece de 30 minutos, pode fazer a prece de 30 minutos, que isso não vai cortar você. Vai que ele resolve. Pode vir com o Sermão do Monte. Pode. Vamos lá, gente. Quem faz? Posso fazer? Faz, Everaldo. Vai lá, faz a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, Pai, Criador de todas as coisas, e pedir aos nossos espíritos auxiliares que nos auxiliem a levar ao nosso Pai o nosso agradecimento por essa experiência de encarnação, por estarmos vivendo esse momento, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas nossas comunidades. Pedir a Deus que perdoe os nossos erros e que nos permita ser assessorado pelos espíritos venturosos para que possamos aproveitar os ensinamentos que nos são dados através dos estudos, não só do Evangelho, mas como o estudo do Livro dos Espíritos. Que nós possamos compreender e pedir aos nossos mentores que nos deixe esclarecimento suficiente para que nós possamos trilhar o caminho da evolução espiritual. Que Deus, nosso Pai, nos proteja e que sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.